Bem-vindos ao Viajando com Propósito, um podcast do Arquitetando o Mundo. Eu sou a Ari. Eu sou o Walter. E juntos criamos um projeto social inovador para promover transformação através da democratização da arquitetura e da cultura Faça Você Mesmo. Estamos construindo um motorhome com nossas próprias mãos para embarcar numa viagem com propósito. E nesse podcast, vamos conhecer outros viajantes com os mais diferentes propósitos. Vamos juntos? Para começar com chave de ouro, nesse primeiro episódio batemos um papo com os idealizadores do projeto jornalístico independente Expedição Raiz. O fotógrafo Márcio Sanches e o jornalista Otávio Lino atravessaram o Brasil a bordo de uma caravan ano 1976, percorreram mais de 24 mil quilômetros em 240 dias para conhecer as raízes do nosso país. Essa viagem se tornou documentário, série de TV, livro e foram até convidados para dar uma palestra no TEDx. Então, boa viagem! Então, vamos conhecer o Márcio e o Otávio. E aí, meninos, tudo bem? E aí, Ari? Tudo bem, Ari? Tudo bem, Walter? Opa, aí, bom demais. Conta pra gente... Prazer enorme estar aqui. Valeu! Conta pra gente o que é o Expedição Raiz, conta como surgiu esse propósito da viagem, o que motivou vocês a realizá-la. Posso começar, Marcinho? Vai lá, Lino, vai lá. Beleza. Bom, a Expedição Raiz, ela é como você falou, um projeto jornalístico independente. Independente no sentido de que a gente realmente tomou conta de todos os aspectos desse projeto, né? A gente decidiu o que a gente queria falar, onde a gente queria ir, mas mais do que tudo é um projeto de vida. É um projeto que a gente, por alguns anos, se dedicou a conceber ele, e a Expedição Raiz que a gente fez no Brasil foi, digamos, a primeira parte desse projeto, de uma vida inteira, que era conhecer um pouco melhor o nosso país e apresentar um pouco melhor esse país tão grande que a gente teve o privilégio de nascer, para as pessoas que muitas vezes só conhecem o trivial de Brasil, né, os lugares que estão na TV ou que são mais conhecidos. Então, o objetivo era, além de fazer uma viagem especial, uma viagem que fosse ser lembrada para o resto da vida, apresentar, ou seja, ter um propósito e buscar essas culturas que estão escondidas nos lugares mais bonitos do Brasil. Essa é a ideia. Não sei se o Marcinho quer complementar. É isso aí, o que nos motivou realmente foi... A gente já tinha viajado muito pela América Latina, né, juntos, inclusive, né, fazendo trabalhos com turismo e turismo de aventura e de alguma maneira um turismo de base comunitária, e a gente se deu conta que a gente não conhecia o Brasil, que a gente conhecia pouquíssimo do Brasil e que, né, na época esse assunto, né, que é o turismo de base comunitária, estava muito emergente, assim, estava começando a ser falado, né, e começando a ser discutido. E aí a gente decidiu ir buscar 12 exemplos desse turismo de base comunitária, para poder ilustrar, né, um pouco dessa mudança que o turismo causa na vida das pessoas, né, no entorno e na preservação e tudo mais. E aí a gente se jogou com um plano um pouco ousado, mas no final... Que no meio da viagem se demonstrou ousado demais. No começo era um pouco. Mas que no final deu certo. Me conta um pouco desse planejamento, como é que funcionou, quanto tempo, quantos quilômetros, conta um pouco dessa expedição. Olha, eu vou começar dizendo que o durante, ele foi exatamente ou quase como planejado, né? Ou seja, a gente realmente conseguiu levar a cabo o planejamento. Mais com ou algumas... menos. Mais ou menos. Porque assim, olha só, vou para o antes, então. O objetivo nosso era fazer uma expedição num trajeto circular, ou seja, que a gente não precisasse retornar para os mesmos pontos, ou seja, uma vez que começou, a gente só termina na hora que der a volta mesmo. E pensado isso, a gente começou a distribuir no mapa do Brasil
diferentes tipos de cultura, diferentes paisagens, ou seja, a gente abriu um mapa, e isso não foi numa noite ou numa reunião, foram durante semanas e semanas, só discutindo o roteiro, a gente abriu um mapa e começou a analisar mesmo quais eram as peculiaridades de cada lugar. Então, por exemplo, a Amazônia é gigante. Daria para fazer 12 destinos só na Amazônia, mas onde que a gente pode ir na Amazônia que tenha 2 exemplos de turismo feito por pequenas comunidades e que tenha uma paisagem diferente daquela outra Amazônia, né? Ou seja, são 2 Amazônias diferentes. E aí a gente começou a colocar no mapa. O planejamento foi esse. Só que uma vez feito isso, começa o planejamento de como chegar a cada um desses lugares, né? E aí a gente começou a trabalhar na ideia do carro. Quer me complementar aí, Marcinho? Alô? Eu acho. Isso, Marcinho Travou. Acho que deu uma travada. Você nos ouviu? Voltou. Ouvi picado, mas estava travado. Tá bom, não, beleza. Não, eu estava falando que a gente fez toda a seleção dos destinos, né, com base ali nas peculiaridades de cada um, e uma vez feito isso, a gente começou a pensar no carro, em como a gente chegaria em cada um desses lugares. Aí eu joguei a bola para você. Sim, não, a gente tinha, no plano inicial, a gente pensou em ir com uma Land Rover, né, fazer essa viagem. Era o nosso sonho inicial, fazer com uma Land Rover. E aí a gente abriu o nosso orçamento e viu que a gente tinha R$5.000 disponível para o carro. E aí com R$5.000 não compra nem uma roda da Land Rover, né? É a fortuna. E aí a gente começou a pesquisar. E a gente começou a pesquisar algum carro que pudesse nos oferecer, né, a estrutura que a gente precisava. Como já havia muita gente viajando de Kombi na época, a gente avaliou que a Kombi podia ser um pouco perigosa para os lugares que a gente ia. A gente foi pesquisando e encontramos a Caravan. E a Caravan é um carro muito forte, a Caravan, o motor dela é muito forte, a tração é traseira, ela é espaçosa, ela é confortável, né? E foi aí que a gente meio que planejadamente também deu uma cara para a expedição através do carro, né? A gente tem sempre uma discussão de não aparecer muito, de não mostrar muito a nossa viagem, né? Descobrimos depois que isso foi até um erro da nossa parte, mas a gente não se preocupava muito em gravar as nossas coisas na estrada, né, as nossas coisas durante a viagem. A gente se preocupava muito em gravar os destinos e as pessoas desses lugares. E no final a Caravan foi um personagem principal, porque ela dava problema quase que todo dia, né, e a gente resolver e nessa situação... Mas sim, tá cortando lá. Tá cortando. Não, mas é isso. O carro ele se demonstrou muito bom, porque ele chegou até o fim, né? Ele cumpriu com as expectativas que a gente tinha, mas ele deu muito problema. E era até engraçado, porque cada lugar que a gente chegava, assim, principalmente nos interiores mesmo, a galera achava que a gente era vendedor de sapato, vendedor de panela, que estava passando de cidade em cidade para vender, né? O que, aliás, é bem comum no interiorzão, assim, né? Nos sertões do Brasil. Sim. Então o carro virava um personagem importante, até, por exemplo, uma reflexão que a gente fez depois é que chegar numa comunidade com uma Land Rover é uma primeira impressão. Chegar numa comunidade com uma Caravan 76, às vezes com o escapamento arrastando na terra, traz outra impressão. Né? Você acha que era um facilitador, né, para as pessoas certeza. chegarem em vocês, para vocês trocarem com a comunidade de uma maneira mais intensa, né, formar laços ali com eles? Sim, sim. Eu acho que rolava uma conexão, né, a partir disso, assim, porque eu não gosto de generalizar, mas assim, a forma como você chega num lugar causa uma empatia, né? E aí essa empatia está diretamente relacionado com como você se conecta com aquela comunidade. Então, se você chega com um ar muito pomposo, e com carrão e não sei o que lá, você vai ser recebido de um jeito. E a nossa proposta era realmente se misturar com o povo, sabe? Era estar ali junto, era realmente entrar no dia a dia, almoçar junto, jantar junto, tudo mais. E isso foi perfeito, assim, a gente... Com relação a isso, 100% de sucesso, né? Mas o carro realmente não era um carro
que aguentaria chegar em vários lugares. Sim. Já que vocês estão falando sobre isso... do carro, me conta um pouco da estrutura desse carro. Eu acho interessante como foi a montagem, o que ele tinha. Eu acho isso... Tá, bom, então eu vou contar, pode ser? Ou você quer começar? Vai lá. Não, pode começar. Tá. Então, acho que para entender o que a gente fez no carro, a primeira coisa é imaginar uma caravana, né? Ou seja, um carro wagon, um carro tipo uma Paraty, ou tipo esses carros que têm um bagageiro bem grande para as pessoas que porventura não conheçam uma caravana, mais jovens, mas é um carro com porta-malas muito grande, né? Então, a gente, por fora, o carro ficou muito parecido com o que ele é originalmente. A gente só colocou uma caixa no teto, um baúzão no teto, um bagageiro bem grande, né? Então, por fora do carro, ele tinha 2 estepes no bagageiro e uma caixa que a gente construiu artesanalmente, que tinha, de um lado da caixa, era tudo de ferramenta, era uma mini oficina, digamos assim, né? Então, tinha ali tudo que a gente precisasse para uma mecânica rápida, e do outro lado era a cozinha, tudo que a gente precisava para a cozinha completo, assim, todas as panelas, um kit completo de cozinha, e em cima do carro. E o que a gente mexeu mais por fora do carro foi subir um pouco a suspensão e colocar 4 pneus de Kombi, que são pneus mais reforçados para aguentar mais o baque. Por fora, basicamente, foi isso, ou seja, o carro ficou bem original. Aí por dentro que realmente a gente fez uma rapa nele assim e desconfigurou bastante. Acho que o Marcinho pode contar um pouco aí do que a gente fez por dentro. Por dentro, na verdade, a gente tinha que adaptar o carro às nossas necessidades, né? Então, os bancos da caravana, por exemplo, eram muito desconfortáveis. Então, a gente trocou por um banco de Citroën, se eu não me engano. A gente adaptou bancos novos. A gente fez no porta-luvas uma mesinha retrátil assim para poder trabalhar, tinha tomada para carregar as câmeras, os computadores. Na parte de trás a gente arrancou o banco traseiro e ali virou um baú para os nossos equipamentos, onde a gente guardava todo o equipamento audiovisual e dormíamos em cima. E aí no fundo da caravana tinha uma pequena geladeira, né, uma pequena caixa térmica e um compartimento para comida. A gente conseguiu fazer um espaço bem legal, onde a gente levou diversos potes, que a gente tinha quase uma semana de autonomia na estrada, sem precisar de nada ali, só com o que a gente levava, né? A gente levou muito grão, a gente comprava, né, muita coisa seca, muita coisa que durava ali em qualquer situação e carregava tudo isso no porta-mala do carro. Tinha luzes de LED espalhada para o carro todo, né, com controles na frente. Então, e funcionou tudo muito bem, assim, a nossa engenharia de garagem foi um sucesso, a gente usou tudo que a gente planejou dentro, algumas coisas a gente meio que abriu mão no meio do caminho, mas a gente usou tudo que planejou, algumas coisas podiam ter sido melhores, claro, mas por uma primeira experiência, por um carro feito em 4 meses na garagem, rolou muito bem, assim. Sim. Legal. E só uma pergunta mais. Vocês tocavam tudo isso com uma bateria só? A bateria do carro? Com uma bateria, cara. A gente pôs uma bateria maior, sim. Uma maior. Pôs uma bateria mais potente. Isso. Legal. E a gente tinha uma bateria extra. Que nos salvou, assim, em algumas ocasiões também. E a gente tinha uma bateria extra. A gente foi muito precavido, assim, talvez no que podia dar problema em pequenas coisas da caravan, como luzes, pequenos reparos, e aí acabou que esses pequenos reparos a gente nunca fez, assim, a gente só fez os mega reparos, tudo que quebrou foi coisa muito grande, assim, que a gente tinha um problemão para resolver, sabe? E depois disso tudo, né, a gente leu o livro e tal, depois disso tudo, vocês acham que aprenderam mecânica? O que vocês acham? Vocês, tipo assim, deu para, tipo, vamos resolver, porque a mecânica de um carro é 76, né? Vocês provaram que apareceu vários pontos. A mecânica da caravana é perfeita para aprender, eu acho, assim, porque o motor tem muito espaço na frente, é fácil de trabalhar, ou seja, não tem nada muito apertado ali que você
não sabe nem o que está fazendo. Ou seja, você olha ali, você entende que parte do motor está muito bem distribuído, assim, e é um motor totalmente mecânico-elétrico, né? Não tem nada eletrônico. Então isso facilita muito. Mas, assim, eu acho que o que a gente aprendeu de mecânica foi identificar quando um problema é grande ou não, entendeu? No sentido de, tipo, ó, calma, isso aqui, com tal e tal coisa, com tal e tal solução, a gente sai daqui. Isso sim, com certeza. É porque realmente tem situação ali que não tem muito o que fazer, né? Eu lembro, a gente estava no Maranhão, saindo dos Lençóis Maranhenses, já cansado, putz, já tinha uns 6 meses, 5 meses na estrada, e o carro parou de funcionar, parou. E a gente ficou mais de hora ali, e nessas horas até o clima esquentava, porque estava chovendo, putz, e não dá o ponto no carro. Encostou um cara ali com uma Caravan, em 5 minutos, o cara, liga lá, faz isso, faz aquilo, liga. Funcionou. Então, assim, é muito fácil, só que algumas coisas realmente a gente não precisava de ajuda, assim, sabe? Tinha uns segredinhos ali. Mas a gente trocou até o diferencial da Caravan sozinhos. Isso foi um aprendizado. Não, eu já sei pelo menos identificar e foi um diferencial. A gente consegue identificar e tentar trabalhar para resolver. Às vezes não consegue só resolver, né? E o pior de todos foi quando a gente sofreu um acidente. Na verdade, a gente bateu o carro numa pedra no Jalapão, né? O Jalapão é um lugar que, para quem não conhece, são intermináveis estradas de terra e buraco e pedras. E areia, a galera, a galera só aconselha a ir de 4x4, né? E aí a gente foi um pouco ousado de tentar ir com a Caravan. E aí a gente estava indo gravar uma entrevista, batemos numa pedra, numa rocha que estava enterrada na areia. E aí a gente ficou 30 dias no Jalapão esperando, né, o carro ser consertado. Tivemos N problemas nessa fase da expedição. E acho que foi realmente um marco, assim, um ápice da expedição, porque ali a gente realmente pôs tudo em jogo, assim, a gente quase desistiu, a gente quase voltou para casa, né, a gente quase abandonou nosso ponto de virada, né? Acabou o dinheiro, e aí realmente a viagem se transformou em expedição raiz, sabe? Até então era raiz com um pouquinho de Nutella. E aí depois do Jalapão... Não, ela nunca foi Nutella, só que assim... Não, ela nunca foi Nutella. Porque mais raiz, sei lá, mais raiz. É porque, assim, no começo da viagem, a gente tinha contatos também, sabe? Então, aqui no Petar tinha uma pessoa que nos recebeu. No Rio Grande do Sul tinha uma pessoa que nos recebeu. Só que, assim, lá no Rio Grande do Sul, a gente dormia no chão da agência de viagens. Dava 8 horas da manhã, a gente tinha que estar com tudo arrumado. Então, era raiz, Geralmente, existem condições melhores para dormir, né? Sim. Mas estava bom para a gente. Tinha onde tomar banho, tinha onde preparar uma comida e tudo mais. E era o começo também, acho que vocês estavam mais descansados, né? Depois a viagem... O carro fluía, exatamente. Depois do Jalapão, a gente já não tinha dinheiro, o carro realmente estava muito estragado, porque a gente tirou ele do Jalapão, só que ele não ficou bom, sabe? Sim. Então, assim, aí era um momento que cada dia, cada hora de estrada era uma hora de tensão, sabe? Antes disso, a gente tirava onda, sabe? Era gostoso. Dali para frente, até o rádio do carro quebrou. Então, não tinha nem aquele momentinho de descontração, sabe? Tipo, vamos ouvir um reggae e tal. Então, e acho que o Marcinho falou que foi o ápice, e eu acho que foi o ápice nosso de aprendizado mesmo, assim, sabe? Sim. Porque ali a gente se despiu de toda a segurança que a gente tinha e falou assim, estamos numa situação difícil. E acho que graças a isso a história ficou mais legal, sabe? Então, olhando hoje para trás, realmente foi o ápice, foi o que mudou, assim, o perfil da história. Eu acho que vocês se tornaram mais vulneráveis, né, nesse momento da viagem, e isso acaba facilitando, né, o contato com as outras pessoas, né? Essa troca, ela acaba sendo bem mais genuína da maneira como vocês talvez mais queriam essa viagem, né? Então, faz sentido, assim. Vocês falam uma coisa do ego, né? Né? Vocês querem, no livro, vocês querem comentar alguma coisa a respeito dessas quebras?
Para mim, a situação mais complicada era vender foto. Porque a gente... Conta essa coisa antes da grana, né? Acho que isso para explicar para a galera. Da grana, né, pessoal? Ó, fala um pouco desse... A gente levou essa caixa aqui, que tá... A gente levou essa caixa aqui, que por ventura tá do meu lado, então ficou fácil de mostrar, que é uma caixa bonitona, com mapa do Brasil e cheia de fotos da nossa carreira. Patagônia, Machu Picchu, Brasil, coisas que a gente já tinha fotografado. E aí a gente vendia essas fotos nos lugares que a gente parava. Então chegava em Curitiba, passou um dia em Curitiba, a gente foi numa praça, vendeu foto. Ia seguindo e ia vendendo. Só que isso no começo era meio que não era uma brincadeira, porém a gente tinha ainda um dinheirinho de reserva, o carro estava bom e tudo mais, então a gente, vendemos um pouquinho, hoje vamos passar. Do meio do Jalapão para frente, vender foto passou a se tornar uma necessidade, né? E isso, para mim, era uma questão difícil, assim, porque ou a gente ia numa mesa de bar, interrompeu o almoço da família, e, você quer ver meu trabalho, comprar uma foto e tal, ou a gente não saía do lugar. E eu tinha extrema dificuldade em fazer isso, sabe? Para mim era difícil. O Marcinho já lidava super bem, assim, ele ia mesmo, metia cara e tal. Então isso para mim foi difícil, sabe? De ter que fazer seu dinheiro com a sua arte. Sim. E não tem problema nenhum nisso, sabe? Sim. Só que você tem desafio, que enfrentar desafio. Essa questão. Não tem problema nenhum até você experimentar e pôr a cara para fazer, né? Enquanto a gente estava ali de maneira passiva na praça com lúdica, as fotos expostas, lúdica e tal. Legal, 2 viajantes vendendo foto e tudo mais. E a gente tinha um esquema na foto, na venda de foto, que a gente combinou desde antes da expedição e que a gente levou até o final, é que a pessoa podia pagar o quanto ela quisesse pela foto. E que só podia levar uma também, só podia comprar uma. E com essa brincadeira a gente vendeu fotos a, creio que R$1,80, R$1,40, foi o menor valor que a gente vendeu foto, e a gente vendeu foto a R$150, R$200, né? Algumas coisas assim. E aí no começo, quando era de maneira passiva, a gente estava ali, né, todo se divertindo, mas aí quando tinha que pôr as fotos debaixo do braço e de bar em bar, e galera, dá licença, eu tô viajando, apresentando meu trabalho, compro uma foto, e aí a gente trocou foto por almoço, a gente fez diversos câmbios aí de trabalho no meio do caminho, a gente fotografava pousadas em troca de noites no camping, restaurante em troca de uma janta, e isso rolou algumas vezes, assim, e para mim era massa essas interações, assim, de mesa, de artista de rua, né? Eu realmente tinha menos dificuldade de estar ali no blá 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 tentando vender foto, mas era interessante, até a rejeição é interessante, assim, até quando a pessoa não te olha, é um aprendizado, assim. Sim, eu acho que lidar com essa invisibilidade, né? Você está lá vendendo o seu trabalho, né? As suas fotos, e de repente as pessoas nem te enxergam, né? Sim. Mas assim, tinha dias, por exemplo, que a gente vendia R$200 de foto passada num calçadão assim, vamos dormir no hotelzinho e vamos pro reggae hoje. A gente sai da cerveja. Porque a gente estava ali. Porque assim, a gente cumpriu tudo que a gente planejava, sabe? Entrevistamos todo mundo, a gente não terminava uma entrevista assim, valeu. Mas a gente estava ali para viver também, sabe? A gente queria viver cada momento possível. Então, você está no Maranhão, capital do reggae, São Luís, tem dinheiro no bolso. Hoje, amanhã não sei, mas hoje tem. Bora pro reggae. Conta um pouco, né? Acho que para exemplificar para todo mundo, esse turismo de base comunitária. Explica, acho que um pouco. O que vocês foram buscar. O que foram buscar e explicar o que é, né, para a galera. Sim. Bom, olha só. A primeira coisa é que existe um conceito e um estudo por trás do turismo de base comunitária que ele, às vezes, é até um pouco rigoroso na classificação do que é um turismo de base comunitária. Então, eu acho válido, eu não sei o nível de exigência de quem vai nos ouvir, mas assim, nem todos os lugares que a gente foi fazem o turismo de base comunitária
propriamente dito, ou seja, academicamente dito, né? Mas eu entendo a base, eu acho que a gente partiu desse pressuposto de que a gente ia procurar locais onde o turismo ele é feito e desenvolvido pela própria comunidade. Ou seja, não chega ali um empreendimento hoteleiro de grande porte, um resort, ou não é um lugar onde tem restaurantes com chefes internacionais. Pode acontecer de ter, mas a ideia é buscar lugares onde a própria comunidade autodesenvolve, autogere o seu próprio turismo. Ou seja, as pousadas são pousadas familiares, os restaurantes são familiares, os guias são guias da comunidade que se desenvolvem ao redor de uma associação comunitária, de uma associação de guias. Então, a ideia do turismo comunitário é um turismo feito pela própria comunidade, para a própria comunidade. E a grande vantagem, e o que nos leva a acreditar nesse turismo, é que existem alguns fatores, mas eu vou citar aqui os que me parecem mais importantes. O primeiro é que ele gera renda, ele distribui renda. No sentido de que não está chegando ali um saudita construindo um resort e empregando aquelas pessoas por um salário mínimo, mas a grana está indo para o cara, né? Ou seja, ele distribui renda porque a pessoa que abrir um restaurante vai ganhar com aquilo, são pequenos empreendedores, né? E toda a comunidade, muitas vezes, gira ao redor desse turismo. E o outro aspecto é o aspecto da apropriação cultural. Então, assim, geralmente, nessas pequenas comunidades, elas acabam se apropriando da sua própria cultura muito mais do que quando é um turismo de massa e de lazer, simplesmente, né? Então, nesses exemplos de turismo comunitário, as comunidades estão ali não só para apresentar a sua natureza, como a sua cultura, o seu modo de viver, o seu modo de interagir com a natureza. E nisso, elas se empoderam disso e ganham, como é que eu posso dizer? Ganham autoconfiança, ganham valor para aquilo que muitas vezes elas não davam valor, né? Então existe uma retenção de jovens maior do que em outras comunidades, um retorno de jovens, porque muitas vezes eles saem e voltam para aplicar. Então isso é o que nos encanta no turismo de base comunitária. Realmente muito, muito bacana, assim. No livro vocês perguntam e deixam uma resposta no ar. Tipo, como é possível fazer um turismo não predatório em perfeita harmonia entre o homem e a natureza? Vocês encontraram alguns exemplos pelo Brasil? Acho que a gente pode falar que encontrou sim, viu? Porque, como o Lino falou, além desses pontos que ele tratou da distribuição de renda, da apropriação cultural, muitos desses lugares trocaram a economia, né, que antes era predatória, que antes era de extrativismo, que antes era para quebrar pedra ou para tirar látex da seringueira, e converteram isso em produtos para o turismo, né? A gente visitou comunidades que hoje só tira látex para fazer biojoia, e é um exemplo no mundo todo, né? A gente encontrou comunidades que trabalham com capim dourado, e que fazem artesanatos reconhecidos no mundo todo e que mudaram a realidade dessas comunidades. Lógico que talvez não exista um exemplo muito perfeito, né, na prática, assim, no idealismo do turismo de base comunitária, mas com certeza essa é uma oportunidade muito grande para mudar a preservação e a vida dessas comunidades. E a gente encontrou realmente em todos os lugares pessoas preocupadas em preservar, preocupadas em manter sua cultura, em manter a comunidade, em manter as suas tradições e em preservar a natureza, cuidar daquilo como sua casa, né, que realmente é. E esse turismo tem uma outra vantagem que me encanta muito, sim, que além de todas essas coisas da comunidade, a coisa do turista é a vivência, né? Um turismo muito de experiência. Uhum. Então, às vezes você não vai para uma pousada muito confortável, mas você vai dormir na casa da pessoa que está te recebendo. Você vai comer a comida que eles comem diariamente, que é plantada lá, né? Tudo orgânico. Então é uma coisa, a experiência é o que vale mais para esse tipo de turismo, sim. Se a pessoa só está buscando paisagens e lugares quaisquer, o Brasil está cheio, né? Uhum. Dá para ir de carro em qualquer lugar aí e tá num super ponto turístico.
né? Mas buscar essa raiz, né? Essa raiz do povo, essa raiz da comunidade, essa raiz das tradições, eu acho que isso é que é o encanto desse tipo de experiência, sabe? Não, legal. Me conta, tipo assim, acho que para cada um uma experiência tipo marcante, né, nessa expedição, e uma experiência também que deixou aquele nó na garganta, aquele tipo desconforto com essa realidade que vocês do Brasil, né, que vocês viram. Tá. Olha, eu acho que um desconforto que me gerou foi a gente subiu o Rio Amazonas de Belém do Pará até para cima de Manaus de barco, né? Nesses barcos de linha que eles chamam. E dentro desses barcos a gente pôde notar uma Amazônia muito pobre, muito carente, muito isolada, muito carente de atenção mesmo, assim, sabe? E as histórias que a gente ouvia dentro do barco. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu não vou dizer negativamente, porque foi um aprendizado, né? Mas é triste. É triste de ver e é triste de imaginar uma realidade muito diferente, assim, porque eu acho que precisa de muita coisa para mudar isso, assim, sabe? Muita coisa mesmo. Então, acho que essa foi uma experiência negativa, mas sabe quando a experiência negativa te traz algo de positivo? Eu acho que é isso, assim, né? De te abrir os olhos para uma realidade que a gente não conhece. E experiência positiva, tem tantas, mas tem tantas que eu acho difícil selecionar uma sem desprivilegiar ou sem dar atenção para as outras, né? Mas eu vou tentar generalizar essa experiência, que foi a experiência da gente ser recebido em muitos lugares como se fosse da família, né? E talvez o lugar que isso fique mais exemplificado seja no sertão da Paraíba, que a gente foi tão bem recebido assim que a avó Laura mandou a neta esvaziar nossa mochila sem a gente saber e lavar as nossas roupas, assim, sabe? Então, eu adorei essa parte do livro. Eu me senti acolhida também. Eu adorei esse momento. Sim, sim. Mas ele é um momento que reflete muitos outros momentos, né? Porque a gente foi muito recebido em muitos lugares. Só que lá foi uma coisa assim de realmente, nossa, aqui eu sou da família, sabe? Então, isso acho que são as minhas duas experiências. Muito legal. Boa. E você, Marcinho? Eu também tive a minha experiência com a Amazônia foi muito incrível, assim. Eu sempre quis conhecer a Amazônia, sempre tive a curiosidade. E como o Lino falou, ela foi tão surpreendente por um lado, por aquela natureza exuberante, por aquela natureza intocada em muitas partes ainda, né? Porque em algumas outras a gente já tocou até demais. E esse contraste da maneira que as pessoas vivem e da maneira que elas são felizes, mesmo com todas as dificuldades e com todo o descaso do poder público. E a gente foi muito bem recebido também durante a Amazônia toda. A gente sempre era convidado, no mínimo, para um copo de água gelada e um bate-papo, assim. Então, de alguma maneira, algumas situações dessas pessoas me marcavam de alguma maneira não negativa, mas pesada, assim, um pouco mais dura, né, pela realidade, mas aí a compaixão, a empatia, o amor que a gente recebia dessas pessoas, assim, transformava o conceito. Eu acho que essas experiências acabam atravessando a gente, né, e transformando para o próximo passo da viagem, né, e cada hora vocês são uma coisa diferente ao longo da viagem, é o que a gente brinca, né? A viagem é capaz de transformar muito a gente em pouco tempo, num curto espaço de tempo, enquanto se a gente fica no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, esse processo de transformação tem um outro tempo, né? O tempo da viagem é muito intenso, né? Vocês falam desse cansaço, né? Eu acho que tem a ver com cansaço físico e mental, né? De tudo que vocês estão vivendo, de tudo que vocês vão absorvendo em relação ao que vocês estão buscando. É que na estrada tudo é novidade, né? Então,
é o momento, viajando é o momento que você está mais presente nos acontecimentos, na vida, na natureza, no tempo, né, no sol, no dia, na noite, em pequenas coisas que a gente acaba, na nossa vida cotidiana, deixando de lado. Não, viajando, você está presente o tempo todo e absorvendo isso, novidade o tempo todo, encontros, desencontros e coisas acontecendo e maravilhas, lugares bonitos e pessoas bonitas e é uma loucura, realmente cansa. Parece papo de perrengue chique, mas viajar é cansativo, sabe? E eu queria só fazer uma adenda aí, bem no que o Marcinho falou, que nessa novidade, nesse estar presente, uma coisa que era bem... que a gente aprende a lidar com isso também, mas que no fundo a gente sofre com isso, são as despedidas. Porque você vai lá, você fica às vezes 15 dias, 20 dias com aquela família, e aí, chega um dia que você tem que dar notícia para eles, amanhã a gente vai embora. E aí, muitas vezes rolava aquele, putz, vocês vão embora, fica aí mais uns dias, tal, e as despedidas são difíceis. Porque a gente cria um vínculo muito verdadeiro, né, e é isso que você falou também, Ari. Se você fica muito tempo, até o vínculo entra numa normalidade, assim, né, mas quando você fica ali 15 dias intenso com aquela família, fazendo, de repente, tudo que ela está fazendo, de repente você fala, estamos indo embora, fica um vazio, assim, sabe? E aí você só vai preenchendo esse vazio à medida que você vai chegando no próximo lugar. Porque até a estrada no começo, assim, é uma solidão, é aquela coisa, putz, estamos indo embora, né? Foi tão bom. Esse é um aprendizado também. É verdade. Total. Preparem-se para isso. E lanço a pergunta, né? Vocês foram em busca das raízes do Brasil. E aí? Vocês encontraram? Encontraram suas raízes? Como foi isso? Cara, acho que como é uma resposta muito de resposta, é uma pergunta de resposta muito ampla, né, e muito diversa. E a gente encontrou diversas raízes, né, diversas formas de ver a raiz do ser humano, e todas elas muito pautadas nos afetos e sei lá. Você perguntou sobre a gente, né? Mas essa é uma pergunta que a gente fez para todo mundo que a gente entrevistou. E é interessante ver as respostas das pessoas. Porque primeiro a primeira reação dessa pergunta geralmente é a pessoa não ter uma resposta, assim, mas o que você quer? Que raiz? E aí a gente sempre fala assim, resposta livre, me diz qual é a sua raiz. E aí muitas pessoas vinham nessa, a minha raiz é minha família, meu lugar. As raízes das pessoas estão sempre focadas nos afetos, é isso que o Marcinho falou. Eu diria que a minha raiz, lógico, a gente tem as nossas raízes nos nossos afetos, né? Eu tenho meus filhos hoje, tenho minha família, minha esposa, minha família, mas eu sinto que as minhas raízes, elas estão muito espalhadas, assim, sabe? A minha raiz, ela vai se firmando em cada lugar que eu vou passando, assim. Então eu sinto que as minhas raízes estão na diversidade hoje, assim, sabe? Eu me sinto bem num lugar que é diverso e que aceita a diversidade. Num lugar que não aceita, eu recolho minhas raízes e bato minhas asas, sabe? Sim, são raízes voadoras. Total. Total. Mas é isso. É uma pergunta difícil. Uma pergunta difícil. Difícil. Não, eu acho que... vocês falando... vai conseguir responder. Tá. Mas você quiser. Só para vocês falando, me dá muita impressão, assim, somos todos um só, né? Exatamente. E eu sou um pouco de você, você é um pouco de mim, eu sou um pouco dele, né? Eu acho que isso é um aprendizado. E, na real, a gente tinha consciência de que a gente não ia encontrar uma resposta única e um descobrimento muito grande disso. E é por isso que a gente planejou fazer pelo menos umas 5, 6 expedições raízes pelo mundo para procurar buscar, né, encontrar essa resposta em algum lugar aí. Pode ser que a gente nem encontre e faça uma somatória dessas raízes de... E quais são as próximas expedições? O que vocês... Qual é o próximo projeto? Conta pra gente.
Bom, a primeira coisa eu acho que é importante não criar expectativas, porque a gente está... uma que assim, a gente é um projeto para a vida. Eu tô com quase 40, Marcinho também, que a gente tem idade bem próxima. Eu tenho mais pelo menos uns 20 anos aí, se tudo correr bem, úteis para aguentar dirigir e passar por esses perrengues aí. Penso eu, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, a primeira coisa que hoje a gente está bem devagar em termos de, estamos planejando a segunda, comprando o carro, pensando em... Não, mas a gente já tem bem claro que a próxima possivelmente vai ser na América Latina. E aí o Marcinho pode... Eu só quis fazer essa introdução aí, porque, faz 5 anos que a gente terminou a primeira, né? Então a gente cria essa expectativa, já faz 5 anos, só que eu tô na minha expedição ser pai, por exemplo, né? Meu filho mais novo tem 2. Uhum. Então talvez não dê agora para pensar tanto, mas elas vão acontecer. E a primeira é a América Latina, e passo a bola para o Marcinho dizer o que a gente pretende buscar. A gente tinha a expectativa um pouco, não sei se um pouco otimista, de querer fazer a Expedição Raiz acontecer de uma maneira muito rápida, assim. Mas a gente acabou passando 3 anos planejando, quase 1 ano viajando e mais 5 ou 6 anos pós-produzindo a expedição. A expedição virou, em primeiro momento, um documentário que foi selecionado em 8 festivais de ecoturismo e de natureza, de cinema ambiental pelo mundo. Depois de 3 anos, a gente conseguiu vender a nossa série para a TV. Então, está na TV até hoje, os 12 episódios da Expedição Raiz. Está no Canal Mais, e agora, né? Tá no canal Mais Globosat, mais na tela. E aí, recentemente, não faz nem 1 ano, a gente finalizou o nosso livro, né? O Otávio aí teve a missão árdua de juntar todos os arquivos e as lembranças, e tá aí o livro da expedição. E meio que não acabou ainda, né? O livro está rolando, a gente está vendendo, ainda somos um projeto independente. Ainda tem procura de distribuidora, de canal, né? Então... A gente está na Globo, mas a gente não ficou rico com essa expedição, né? A gente, malemar, pagou os nossos investimentos para fazer esse projeto. E aí a gente viu que a coisa demora um pouquinho mais de tempo para rolar, né? A gente não está tratando de um assunto muito comercial e que todo mundo tem muito interesse, né? A gente está realmente correndo pelo lado ideológico, pelo lado que a gente acredita que deve ser o nosso produto audiovisual e que deve ser o nosso trabalho jornalístico independente. E realmente a gente tem os planos de buscar as raízes indígenas da América Latina, mas são planos, né? São planos. A gente sabia que a Expedição Raiz 1 ia ser muito raiz, e foi, e a gente tem a consciência de que talvez não dê para fazer a segunda tão raiz assim. Sim. Então a gente realmente só vai embarcar em outra viagem quando a gente tiver alguma proposta de negócio ou quando a gente tiver um projeto um pouco mais estruturado, né? Sim. Eu acho que a primeira era assim, precisava fazer rodar, né? Vocês precisavam ir. E agora isso vai se tornando outras coisas, né? Vocês vão escolhendo também que tipo de viagem vocês querem fazer e como, né? Acho importante também pensar. Sim. E assim, a ideia sempre vai ser buscar raízes, sempre vai ser buscar lugares pouco conhecidos e histórias pouco conhecidas, mas a gente não precisa sofrer tanto, porque realmente psicologicamente foi pesado, assim, a gente voltou sem uma moeda no bolso, sabe? E isso já não está nas possibilidades, assim, eu pai de 2 crianças, não posso voltar uma mão na frente e outra atrás como foi, né? Mas a gente está bem tranquilo, eu acho, de fazer acontecer na hora que tiver que acontecer, e com a experiência que a gente tem, tendo um aporte um pouco melhor, a gente não precisa mais de 3 anos para produzir uma viagem dessa, sabe? Tendo uma estrutura, a gente produz em 1 ano e põe o carro para rodar. Entendeu? O roteiro está pronto, os lugares estão pré-selecionados, só um pouquinho mais de maturidade e tempo, e eu acredito que as próximas expedições vão estar na estrada de novo. E acredito que cada vez melhores, né? Não só em conteúdo, mas em experiência, em logística, né? A gente está aí aprendendo
nessa vida de expedicionário aí faz muito tempo, né? Sem dúvida. Agora, só para finalizar, o que é uma viagem com propósito para vocês? O que isso significa e que dica vocês dariam para quem está a fim de rodar um sonho na estrada? Quais dicas vocês dariam para essas pessoas? Boa pergunta. Propósito. Olha, diz aí, Sanches. Cara, eu acho que se não tiver um propósito, nem vai. Porque se não tiver um propósito de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, de transformar, se não tiver um propósito, as coisas podem ficar muito difíceis no caminho, assim. Porque uma viagem, ela uma hora vai te cansar, vai te exigir muito, e você pode cansar muito fácil dela e abandonar todo esse sonho. Mas se você tiver um propósito muito bem definido, esse propósito vai te fazer ir até as últimas consequências. Mas sim, cortou com chave de ouro aí. Justo agora, né? Fazendo biquinho ainda. Não, e o Marcinho está cortando porque ele está na Chapada dos Veadeiros, então ele tem essa desculpa boa. Ele tem. Aham. Bom, mas eu sei que ele estava dando uma resposta bem particular, a pergunta é bem particular, mas ele tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é, se você não tiver um propósito, aquela viagem, falando de uma expedição, né? Não estou falando de uma viagem de uma semana, 15 dias, vai chegar um momento que ela vai te cansar, sabe? Você vai se sentir exausto daquilo. Falando de uma viagem que te leva para um lugar isolado e tudo mais, expedição. E eu acho assim, eu concordo com ele, a pessoa tem que ter um propósito. Não precisa ser um propósito para a comunidade, para a sociedade, para o mundo. Pode ser um propósito para você mesmo, sabe? Mas que você tenha aquele propósito. Não, eu vou fazer essa viagem para ser uma pessoa mais humilde. Isso vai te pautar, sabe? Eu vou fazer uma viagem para conhecer a gastronomia do mundo. A hora que você estiver cansado e chegar num lugar que tem uma gastronomia, isso vai te recarregar as energias, né? Então, acho que o propósito está nisso, de você ter alguma coisa que te põe energia para concluir, né? Eu acho que essa é a ideia. Então, eu acho que uma viagem pode ter muitos propósitos. Pode ser um propósito pessoal, como pode ser um propósito que vai para além do pessoal. E eu acho que é esse propósito que faz a diferença, né? Porque mesmo que seja um propósito para você mesmo, eu vou fazer uma expedição porque eu quero ser uma pessoa melhor. Quando você voltar, o fato de você ser uma pessoa melhor vai reverberar nas pessoas que estão próximas de você. Então, ele nunca é só para você, mesmo Sim, que nunca tem um assim. fim em si mesmo, né? Ela sempre vai impactar o outro, né? Sempre vai esbarrar no outro. Exatamente. Mas, assim, quando você tem um propósito, você põe muito mais energia e você está muito mais disposto a superar as situações, porque o propósito é maior do que o que você está passando. Total. Então, a viagem com propósito, ela tem essa diferença, né? De ter uma coisa que está acima da viagem. E isso é demais. Isso é demais. Perfeito. E por isso que eu acho que a viagem que vocês estão prestes a começar tem tudo para ser uma super experiência de vida, né? Mais do que o que vocês vão deixar em cada uma dessas comunidades, que já é lindo. Vocês vão voltar extremamente engrandecidos de tudo isso, porque vocês têm um propósito muito bem claro. Então, eu acho que o propósito ele é o que muda a viagem dentro de cada um. Muito legal, lindo. tá? Vocês são uma inspiração pra gente, viu? O Márcio, você voltou, você quer finalizar? Não sei até que parte que gravou essa parada. Toca o pau. A gente estava falando do propósito, né? Do propósito, Você falou que sem propósito a pessoa nem sai de casa. Nem sai de casa, isso. Nem sai de casa, cara. Acho que é muito isso. Porque uma viagem sem um propósito, uma hora ela vai te cansar, ou ela vai se tornar em uma coisa muito rotineira, ou no primeiro momento de muito perrengue, você vai pensar se deveria estar ali ou não. E a única coisa que vai te manter até o final, independente da sua situação e levando tudo quase às últimas consequências, vai ser o seu propósito, cara.
Então, se realmente você quer fazer uma expedição, quer viajar por aí, seja lá fazendo o que for, tenha um propósito muito claro e que esse propósito seja realmente a sua paixão e a sua maior ambição, a ponto de passar por cima de todos os perrengues e todos os problemas psicológicos que você vai ter durante uma viagem, sabe? Legal. Mas é por aí, acho que ou viaja com propósito ou não viaja. Ou não viaja. Ou viaja e descobre esse propósito no meio da viagem, né? Ou vai buscar, vai viajar para buscar, mas tem que ir atrás de um propósito de vida, gente. Sim. Né? Na verdade, viver tem que ter propósito, né? Viver tem que ter propósito. Se não... Dá espaço para alguém que tenha, né? Total. Ô, gente, obrigada, viu? Foi muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Deixar um recado aí para a galera, para conhecer mais vocês? Bom, eu estou aqui com o livro em mãos. Eu queria fazer um merchan dele. O livro da Expedição Raiz é um livro... Assim, o Marcinho falou, né? A gente fez um documentário, a gente fez uma série, a gente fez um livro. Quem já assistiu a série vai encontrar outras coisas no livro, quem já assistiu o documentário vai encontrar outras coisas no livro, porque realmente o livro é onde a gente finalmente encontrou um espaço para contar cada pequeno perrengue que a gente passou, seja ele físico, financeiro ou psicológico, né? Então não é um livro que busca as raízes do Brasil. Se você quiser ler esse livro, buscando as raízes, eu acho que você vai encontrar mais na série ou no documentário, mas é um livro inspirador para uma pessoa que tem vontade de conhecer, tem vontade de fazer uma viagem e tem vontade de conhecer um Brasil sem, de repente, ter mais saúde emocional para fazer o que a gente fez, né? Então é um livro que tem vídeos, é um livro que você tem os QR Codes que você vai assistir os vídeos, é um livro que tem muitas fotos, então a pessoa vai viajar nas fotos, nos mapas, e que está à venda no nosso site www.expediçãoraiz.com.br. É só entrar lá e encomendar o seu. Comprem, que tá o máximo. A gente leu. Assim, deu um gás. Vamos para a estrada logo. Então, é um convite que eu faço para as pessoas que, ainda mais na pandemia, quiserem dar uma viajada, é uma boa opção. Quem quiser assistir o nosso documentário, ele está no canal do YouTube da Expedição Raiz. Também é uma ótima experiência. E queria deixar um obrigado para vocês, desejar muita sorte para a expedição de vocês que está prestes a começar, que vocês encontrem energias no propósito de vocês. E obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Espero ter passado uma mensagem de entusiasmo para aqueles que querem um dia sair fazer sua própria expedição, né? Cada expedição tem sua própria história. Muito obrigado. Obrigado. Massa, galera. Projeto de vocês. Massa, eu queria agradecer também a oportunidade de a gente falar dessa expedição. Eu nunca me canso de falar ou me emociono toda vez que falo, porque a Expedição Raiz realmente mudou a minha vida, e uma expedição, uma viagem pode mudar a vida de qualquer um. Então, se você tem vontade, se você tem o sonho, planeje. Existem 1000 maneiras de se viajar, né? Existem 1000 orçamentos para se viajar, existem 1000 formas. Então, quem realmente tem um propósito e um sonho, pega a sua bicicleta e sai por aí, sai caminhando, sai de carro velho, sai de Kombi, sai de van, sai de motorhome, sai do que for possível. Sai de bike. Então, é só realmente ter vontade, ter um propósito e se jogar na estrada. O mínimo de planejamento para a gente não cair no nível dos aventureiros irresponsáveis, né? O mínimo de planejamento, de intuição para a estrada, que é muito importante, e o resto é só aproveitar. Muito bom, gente. Obrigado. Walter saiu aqui. Desculpa. A nossa cachorra, ela tá ali meio... o áudio nosso. Faz parte. Tem que pôr ela para participar, porque aí já dá uma vira da cena. Tem que dar um propósito para ela nessa vida.